Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma vez temos a alegria de nos encontrar neste programa Encontro com os Bispos para refletir sobre vários assuntos, vários temas que às vezes trazem para nós dúvidas ou então precisam ser esclarecidos. Hoje nós viemos trazer uma outra proposta de conversa com o senhor relacionada ao próprio mundo, né? Que hoje nós viemos falar sobre o tema politicamente correto. Tornou-se uma expressão e uma ideologia para muitos, né? Verdade. Parecem até que trocaram os mandamentos da lei de Deus por essa ideologia de politicamente correto. Então eu gostaria que o senhor comentasse com a gente o que pensar, como agir diante disso, né? É correto seguir esse pensamento, desse politicamente correto? Ou é mais importante a gente dar atenção para os mandamentos da lei de Deus? Como se colocar diante disso? Eu acredito que toda essa questão ela é muito mais ampla, porque talvez esse politicamente correto vem da situação, e eu acredito em minha teoria própria, que vem dessa grande presença da mídia na vida das pessoas. Mídia que sabemos muito bem influencia, né? Mídia de todos os tipos, começando com essa grande mídia, né, que é a TV, e também, obviamente, a mídia aquela que se encontra nas redes sociais, onde temos hoje influenciadores, um grupo, vamos dizer, que vive influenciando os outros. Sabemos muito bem que isso não é apenas um passatempo, e sim uma profissão. Todo este grande grupo que exatamente influencia a vida dos outros, eu acho que ganhou agora um ouvido das pessoas. Falando em outras palavras, todas essas pessoas que têm essa possibilidade de se apresentar para os outros levam as suas convicções, levam os seus pensamentos e estabelecem certos padrões. Na base de quê? Aí é difícil dizer, né? Aquele politicamente correto, nós sabemos muito bem que isso é muito fluido. O que há pouco era politicamente correto, hoje não é. Politicamente correto muda dependendo da situação atual. Não existe uma base para dizer hoje politicamente correto é isso, daqui a uma semana vai ser a mesma coisa, daqui um mês vai ser a mesma coisa, daqui um ano vai ser a mesma coisa. Não. Ele entra para o campo do relativismo, né? Exatamente. Isso eu acredito, o fruto um pouco do relativismo. Se vamos ainda levar em consideração que existem os interesses, começando com aqueles que a gente tanto bate políticos, né? Terminando nos interesses até comerciais, tem pessoas que pagam para que algumas ideias sejam assim espalhadas pelo mundo. As ideias que não necessariamente são avaliadas como corretas pela maioria das pessoas. Mas alguém paga, tem dinheiro para isso, dedica este esforço financeiro para esta causa, e toda essa máquina da mídia começa a passar exatamente essas ideias, os pensamentos. Eu só vou lembrar aqui do senhor que provavelmente vocês já ouviram falar, George, Sim. que ele nunca escondeu que a vontade dele é estabelecer novos padrões morais, de vida social e tudo mais. E não é só vontade dele. Ele, além da vontade, tem uma enorme fortuna, que ele simplesmente repassa para usar várias organizações, que são às vezes fundações, às vezes são os ONGs, às vezes são próprios sites montados para esse objetivo, só para promover algumas coisas. Então, na minha visão, o surgimento do politicamente correto
não aconteceu por acaso, apenas porque algumas pessoas começaram a falar mais alto sobre algumas questões e os outros, minoria, não tinha ou não tem a voz, né? Acho que exatamente é o contrário, né? A maioria tem outras ideias, outros pensamentos, mas estão sendo agora como se fossem doutrinados através destas mídias. E vivemos também num mundo no qual, através do Facebook, entrou uma mentalidade onde a gente tem que ganhar o like. Ou seja, eu preciso ser visto como alguém popular, alguém que vai receber elogios dos outros e que eu me assim, me estabeleço na base dessa aceitação social. Isso, na verdade, sempre existia, em certa maneira, né? Mas eu acho que hoje isso se tornou um argumento predominante, onde as pessoas, de novo voltamos ao relativismo, as pessoas deixam outras bases que até então construíram a vida do ser humano e começaram a ir atrás dessas ideias que são apresentadas como se fosse uma obrigação em certa maneira, e as pessoas querendo ser populares, querendo ser aplaudidas, elas aceitam. Este politicamente correto realmente tornou-se uma realidade. E como, João, você perguntou, né? Como que isso se coloca perante a lei de Deus, os mandamentos de Deus? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os próprios mandamentos de Deus. Como nós temos que olhar exatamente aquilo que Deus nos ensina. Eu sempre penso que precisamos ver que Deus, como Criador de todas as coisas, e nós temos nossos argumentos, talvez não temos aqui tempo para defender essa tese, né? Mas não tem outra tese que teria tanta compatibilidade com tudo que nós entendemos que é vida humana em todas as dimensões, como esta tese. Tem outras que, até científicas, que tentam, mas tudo acaba sendo uma teoria que em cada dela tem uns pontos onde ela não é capaz de explicar muitas coisas, né? Essa teoria que nós abraçamos, e abraçamos com muita firmeza, sabemos que vem do próprio Deus. Ele que se revela para nós, ele vem ao nosso encontro. E a história passa muitos argumentos que nos dizem realmente o que aconteceu, por exemplo, na vida do povo eleito, né? Depois, na vida da igreja, não são coisas que seriam explicadas através de uma teoria até racional, até científica, né? Mas aconteceram. Então, isso confirma que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente abraça dentro daquilo que nós falamos, a fé, tem toda força, vamos dizer, todo o peso para, na base disso, realmente construir a nossa vida. E mais ainda, eu penso desta maneira, este Deus que se revela para nós, não se revela como ditador, que vem para nos dizer, você tem que fazer isso. Uma imposição, né? Com imposições, né? São proposições ainda, em luz do Novo Testamento, do Pai que nos ama e quer o nosso bem. Então, todas essas propostas, elas são a nosso favor. E essa grandeza e o amor de Deus por nós, eu quero destacar que ele se revela através da liberdade que ele nos deu. Porque todos que dizem, não, porque a lei de Deus está fazendo isso conosco, limitando todas essas coisas, né, que até às vezes acusam que são contra o ser humano, peraí, em nenhum momento Deus nos obriga a fazer isso. Aquilo que nós compreendemos, né, como frutos da vida com Deus neste mundo. Depois, uma perspectiva da vida eterna. São as coisas que todos nós um dia vamos colher. Mas até então ninguém é obrigado de fazer nada disso. É uma, como você falou, Marcos, é uma proposta do próprio Deus
apresentada para nós. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas é proposta. Exatamente, mas compreendendo que é o Pai amoroso que nos revela essas coisas. E não um ditador que teria e tem muitos meios para impor qualquer coisa em nós. Vamos olhar esse lado, né, como Deus se revela como onipotente, né? Ele poderia até nos manipular daquela maneira que todo mundo andaria na linha. E a gente talvez nem percebesse que estávamos sendo que estivéssemos sendo manipulados. Né? Obviamente. Nós, né? E a gente vivia num paraíso maravilhoso, todos felizes. Só que o único que saberia que coisa não está boa seria o próprio Deus. E esta situação seria uma farsa. Para quem? Para nós não, porque a gente não perceberia isso. Então, chegamos à conclusão, Deus precisaria ser falso com Ele mesmo para querer nos manipular e com isso obter uma única visão de todas essas coisas. Então, precisamos compreender. E esse é o papel, na verdade, do outro lado, que impõe, com um disfarce de proposta, as ideias do politicamente correto. Essas que são, na verdade, é um conteúdo, um elenco de propostas completamente volátil, muda ao longo do tempo. Não tem aquela consistência de verdade, enquanto que as leis de Deus vêm, como o senhor mesmo acabou de falar, foram anunciadas, reveladas pelo próprio Deus, que conhece a história da humanidade, que é onisciente, né? E que vem exatamente transmitir a verdade. E não um grupo de pensamento, né? de ideias que muda ao longo do tempo como tal grupo deseja. Né? Conforme o interesse de tal grupo, quer por um grupo, por um mundo, por uma certa região. Ele também acaba por ferir a liberdade das pessoas, né? Acham que não, mas acaba por ferir, porque a pessoa que quer, como o senhor colocou, né, hoje nas mídias sociais principalmente, que querem parecer bem na foto, vamos colocar assim, que querem ser populares, querem ser atuais, querem estar atualizadas, elas se preocupam tanto com estar politicamente correto que abrem mão de valores morais, valores cristãos, principalmente entre os jovens, a gente pode ver, entre os adultos também, mas principalmente entre os jovens, que acabam renunciando a algumas coisas da nossa fé católica, da nossa fé cristã, por estar querendo mais estar em sintonia com esse tema do politicamente correto. Sim. E abrem, como você falou, João, abrem mão de refletir criticamente sobre aquilo que eles estão transmitindo, né? Porque eles, como o bispo disse, são os influenciadores digitais. Mas muitos deles, eu acredito, fazem isso por esses interesses e nem param para pensar criticamente no que estão fazendo. O que é muito grave. Dizer assim acabam sendo manipulados. Que seguir o politicamente correto, então a pessoa ela ganha o mundo. Mas seguir a Deus e os mandamentos, ela ganha o céu. Com certeza. E este olhar, para mim, é muito importante, né? Eu até diria para esses que muito se preocupam para ser politicamente corretos, né? Vejam na base de que vocês estão construindo a sua vida. Na base de quê? Né? Na base de politicamente correto que se torna, parece, cada vez mais opressor. Porque, por um lado, se quer dizer Deus que impõe as coisas. Só que se eu hoje abandonar todas as leis de Deus, não sei o que vai acontecer comigo. Acho que nada. Porque pelo menos não se vê que Deus castiga aqueles que não querem seguir o caminho dele. Porque justamente Deus não se impõe. Exatamente. Ele nos dá liberdade. A gente vai colher frutos das nossas escolhas, né? Mas ele, no final das contas, não nos obriga a nada. Né? E aqui, por outro lado, em nome dessas coisas maravilhosas, essas teorias, parece que daqui a pouco vamos ser obrigados a aceitar tudo o que é politicamente correto. Por quê? É porque alguém quer. E já estamos, né? Porque se a gente não segue, nós somos... É um novo verbo, né? Cancelado. Somos cancelados virtualmente, né? Sim. Então percebemos... Já é uma opressão. Que percebemos exatamente que desta maneira a pessoa
deixa este Deus que vem com todo o amor, vem com todo o carinho, com toda a sabedoria para nos conduzir, e se abraça aqueles que têm interesse para nos doutrinar, impor algumas teorias que nós sabemos muito bem não trazem nem na vida, no dia a dia, uma ordem melhor do mundo. Se percebe isso. A partir do momento quando isso começou a ficar mais forte, o mundo não se tornou mais fácil, mais bonito. Parece que tem mais confusão em todos os sentidos. Pelo contrário, desvirtua o ser humano de ser humano. Isso mesmo. Então, eu acredito que precisamos afirmar com toda certeza que a nossa fé não nos engana, e construir num fundamento que é próprio Deus é muito melhor do que construir na base de qualquer ideologia, por mais bela que ela seja humanamente, ou então por mais que ela seja considerada mais politicamente correta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.